E aí, rapaz, vi que tu tá todo exigente aí agora, tomando uma cerveja diferente, falou que não toma mais aquelas coisas que você tomava, né? Tá mais seletivo. Pois é, mano, agora eu só tomo cervejas puro malte, eu não vou ficar tomando essas porcarias de milho aí que tentam empurrar pra gente, meu. Ah, é mesmo, é? Que merda, hein? Fala galera, beleza? Antes da gente começar o nosso episódio de hoje, não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar com seus amigos e familiares o canal, seguir e se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Bora acabar com o mundo dos bebedores de puro malte. Para tentar entender de onde veio essa expressão, por que ela é tão usada hoje, eu fui fazer uma pesquisa, pesquisei alguns livros que eu tenho, internet, e tentei entender de onde surgiu essa expressão puro malte, por que é tão usado hoje para tentar diferenciar cervejas que têm um apelo maior de qualidade das demais. Então, depois dessa pesquisa toda que eu fiz, a única explicação que apareceu remete ao período da Lei da Pureza da Cerveja, que começou lá na Baviera em 1500 mais ou menos. Essa lei ela determinava que a cerveja ela só poderia ser feita a partir de água, lúpulo e malte. E o malte somente de trigo, cevada e centeio. Na época eles precisavam fazer alguns controles de limitação de insumos para controlar a produção de cerveja e estabelecer alguns impostos. E se você limita a quantidade de itens que pode ir num produto, você consegue controlar melhor a cobrança de impostos. Acontece o seguinte, para resgatar essa tradição da cerveja alemã, da escola alemã, muitas marcas começaram a adotar o termo puro malte para tentar diferenciar o seu produto das demais. Agora, ser puro malte ou não é sinônimo de qualidade? A gente vai ver que não é verdade. Antes da gente dar um veredito sobre a viabilidade de chamar uma cerveja de puro malte ou não para atribuir qualidade para a bebida, vamos entender bem rápido, superficialmente falando, o que é o malte e o que são os adjuntos que vão na cerveja. Bom, o malte ele é o produto do processo de malteação. O que é o processo de malteação? É quando você pega um cereal verde, um cereal virgem, in natura, e passa por um processo de germinação forçada, interrompendo esse processo, entre aspas, no meio. Qual é a função de fazer a malteação? Ela tem como objetivo degradar algumas proteínas e disponibilizar novas enzimas. Essas enzimas vão ser responsáveis durante o processo de confecção da cerveja por quebrar os amidos e transformar eles em açúcares menores. Esses açúcares menores vão poder então ser consumidos pelas leveduras, que vão transformar os açúcares em álcoois. Agora, malte, só tem malte de cevada? Não, a gente pode fazer um malte de cevada, a gente pode fazer um malte de centeio, a gente pode fazer malte de trigo, malte de sorgo, N cereais podem ser malteados. Afinal de contas, você só precisa ter um cereal que passe pelo processo de germinação e você interrompe esse processo, certo? Vamos entender agora o que são os adjuntos. Adjunto é tudo aquilo que é usado para aumentar, para enriquecer o extrato da cerveja. O extrato é exatamente a base de cereais, certo? Então, o que é um adjunto na prática? Ele pode ser outros cereais não maltados, por exemplo, você adicionar aveia, você adicionar a própria cevada torrada, você pode adicionar flocos de outros cereais, assim como você pode adicionar alguns xaropes. O que são esses xaropes? É o açúcar concentrado e que vai ter a função de aumentar aquele extrato, Aumentar de que forma? De forma a produzir mais álcool. Então, quando você quer cervejas mais alcoólicas, você pode aumentar esse extrato de açúcares com alguns adjuntos, como por exemplo o que os belgas fazem em algumas cervejas mais fortes, como as Strong Ales, Dark Strong Ales, que é o que? Acrescentar o candy sugar. O candy sugar é um caramelo que eles colocam na bebida no processo de fervura. E aí isso vai
disponibilizar mais açúcar para ser fermentado posteriormente. Agora, qual o objetivo de colocar adjuntos no extrato? Só para mudar as características da cerveja? Não, existem interesses também de eficiência e econômicos. Grandes cervejarias usam adjuntos para ganhar eficiência. Por exemplo, se eu uso o extrato de açúcares, concentrados, eu não preciso fazer a moagem do cereal para colocar mais álcool na cerveja. Eu posso deixar o malte somente para dar características sensoriais, como por exemplo aqueles sabores maltados de panificação, de torra, de tosta. E aí eu deixo a parcela de álcool por conta desses xaropes de açúcares. Certo, mas se eu faço isso, existe algum prejuízo para a bebida no fim das contas? Eu estou tomando alguma coisa de menor qualidade do que se eu tivesse uma cerveja de 100% cereais maltados? Na verdade, isso é bem questionável, principalmente se o processo que você faz para a extração desses açúcares é um processo bem controlado e gera um produto de qualidade. Você provavelmente não vai perceber a origem desse álcool. Se a cerveja for bem feita e os insumos forem bons, ela com certeza vai ser uma cerveja boa. Por exemplo, eu estou cansado de ver várias pessoas falando: eu só tomo cervejas puro malte. Aí o cara chega e puxa uma Budweiser. Poxa, mas a Budweiser é uma cerveja que tem 40% de arroz na composição. Então, tem certeza que você sabe o que você está falando, né? Ser puro malte ou não virou muito mais uma questão de status do que uma justificativa sensorial. Até porque o benefício de colocar adjuntos na bebida é você ter uma gama muito maior de produção, de diversificação de produtos. Afinal de contas, estilos muito interessantes levam cereais não maltados, levam adição de candy sugar, de outros açúcares, mel, várias fontes diferentes de extrato. Então, para que essa mania de eu só tomo cerveja puro malte, se não é puro malte é ruim. Não, se a sua cerveja é ruim é porque o processo é ruim, ou então porque o condicionamento da sua cerveja foi ruim, o transporte foi ruim, o seu vendedor talvez tenha disponibilizado essa cerveja de uma forma ruim, certo? Então, quando você prova a cerveja de grandes indústrias cervejeiras, que normalmente são atribuídas à cerveja de milho, eu não tomo cerveja de milho, as comerciais. Por que eles falam milho? Você acha que vai o milho na sua cerveja? Não vai. Da onde vem essa história do milho? Porque esse xarope de açúcares é feito a partir de cereais como o milho, mas também pode vir a partir da beterraba, da cana-de-açúcar, pode vir de várias fontes diferentes. Isso não diminui a característica sensorial da cerveja. Ela tem aquela proposta e por isso ela leva o xarope sem prejuízo nenhum, certo? Um caso interessante para se falar é o exemplo japonês. No Japão, existem uma fatia de cervejas que eles chamam, eu vou ter que ler porque eu não lembro o nome, Haposhu. Haposhu são cervejas que têm menos de 25% da sua composição de malte. A maior parte é adjunto, são cereais não maltados. E isso traz para a cerveja uma característica extremamente leve. É uma cerveja que tem um seco, no sabor bem marcante e que, devido a esse drinkability, essa facilidade de se beber em quantidade, ganhou um mercado muito grande no Japão. Por trás disso tudo também tem as questões financeiras. Para produzir a Haposhu, a incidência de impostos é bem menor. Agora que a gente já falou de malte e de adjunto, chega de preconceito, chega de puro malte, chega de duplo malte, chega de tanta história para vender cerveja. O marketing é quem inventa grande parte desses mitos, dessas magias que existem na bebida. O grande segredo é: prove, tome, gostou, não gostou, quer entender mais sobre a cerveja, justifique isso de uma forma que não seja pelo rótulo. Afinal de contas, o rótulo da cerveja está ali para te atrair no primeiro contato, mas é você que vai dizer se essa cerveja vale a pena de ser tomada ou não no final do copo. Com isso eu fecho aqui falando: chega de historinha para boi dormir. Puro malte, duplo malte, milho,
Cana-de-açúcar, beterraba, eu tô pouco me lixando. Se a cerveja é boa, eu tomo, faço propaganda sem precisar de rótulo e nem historinha para boi dormir. Bora tomar cerveja, saúde e até o nosso próximo encontro.